Vamos em frente, porque, Riva, a gente vai acionar a nossa equipe lá de Londrina. Hoje a gente vai conversar com o Vinícius Buganza. E a gente sabia que a gente ia voltar a falar sobre eles, né, Rivaroli? Claro, sobre os vereadores praieiros. Mas eu não achei que fosse para falar isso daqui que a gente vai te contar, tá? Lembra dos vereadores investigados pelo Ministério Público, que fizeram aquela votação lá de, dentre outras pautas, o aumento também dos próprios salários, direto das areias da praia de Balneário Camboriú, eles entraram remotamente? Pois então, eram 2 vereadores, um deles que acabou se envolvendo em mais polêmicas, né, Riva, que teve aquela divulgação de um monte de áudio, enfim, e o outro que já fazia parte ali da mesa diretora. Bom, um deles agora foi eleito para a Comissão de Ética da Câmara, não é isso, Vinícius Buganza? Conta pra gente aí mais detalhes dessa informação. Bom dia para você. É isso mesmo, Manu. Bom dia para você, para todo mundo que tá junto com a gente, pro Riva. Chega a ser até meio inacreditável, não é? Mas são as notícias políticas do nosso país. O vice-presidente ali da Câmara de Vereadores de Jataizinho, o vereador Bruno Barbosa, do Cidadania, que participou da Areia da Praia no começo desse ano de uma sessão remota para votação do próprio aumento de salário, foi escolhido de forma unânime pelos colegas vereadores para compor a Comissão de Ética do Legislativo como relator. E para a gente entender um pouquinho melhor, até para quem está acompanhando, né, como é que funciona essa comissão, nós vamos detalhar, né? Eles dizem que a comissão é responsável, então, por instaurar processos disciplinares por conduta atentatória ao decoro parlamentar e falta de dignidade com a Câmara Municipal. Entre as outras atividades, responder a consultas sobre matérias de sua competência, atuar na manutenção da ordem, olha só, e da disciplina no âmbito da Câmara Municipal, colaborar para o bom funcionamento e zelar pela imagem do Poder Legislativo e encaminhar proposições de sua competência, entre outras funções. Essas são as funções, então, para quem está na Comissão de Ética, não é? Mas os absurdos da composição da Comissão de Ética não param por aí. Além do Bruno Barbosa, como relator, a Comissão de Ética da Câmara de Jataizinho será composta pela vereadora Vânia Patrícia, do Cidadania, como presidente ali da Câmara, Cícero Guimarães, do PDT, como o outro membro. Guimarães também é investigado pelo Ministério Público. O promotor Bruno Vargas instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades na aprovação de um projeto de lei que envolvia interesse pessoal do cunhado do vereador, que não se absteve da votação. O projeto de lei em questão tratava da aquisição de um terreno para a construção de uma capela mortuária no município de Jataizinho, sendo necessária ainda a apuração, de acordo com o representante, de irregularidades no laudo de avaliação do imóvel. No caso da votação direto da praia, além do vereador Bruno Barbosa, como a Manu lembrou muito bem, o vereador Antônio Brandão também é investigado pelo Ministério Público do Paraná, que cobrou explicações, então, da Câmara no dia 20 de janeiro. A Câmara respondeu aos questionamentos do promotor, né, no dia 30 do mês de janeiro também, mas o promotor não ficou convencido das respostas. Por isso, os 2 vereadores foram convocados a prestar depoimento ao Ministério Público durante essa semana. São aguardados, então, para prestar depoimento com relação ao que aconteceu na sessão da praia, com direito a guarda-sol, com direito a copo térmico e bebida, com direito a risadas e tudo mais, né? Então, temos aí, depois da sessão da praia, um dos vereadores que estava nessa sessão participando da Comissão de Ética e outra vereadora que é investigada também pelo Ministério Público, também fazendo parte da Comissão de Ética. Olha que beleza, Riva e Mano. Nós temos uma Câmara de uma cidade de 10 mil habitantes com 3 vereadores investigados pelo Ministério Público. Dentre eles, 2 fazem parte da Comissão de Ética de 2023. Tá bom esse time, hein, Buga, da Comissão de Ética da Câmara de Jataizinho? O que você acha, Riva? Dentre os vereadores ali, então temos o vereador praieiro, que ficou famoso aqui no nosso jornal, aquele do pé na areia, água de coco e votação do próprio salário, do aumento do próprio salário. E a outra vereadora investigada também. Eles que vão ser os responsáveis por julgar ali os casos de quebra de decoro, por exemplo, disciplina dos outros parlamentares. Bom, né? Vai falar o quê dessa vergonha? Ao invés de você punir o vereador
que comete esse erro gravíssimo, você dá pra ele o direito dele investigar outros vereadores. A comissão de ética, ela faz isso. O que faz a comissão de ética? O que é que faz a comissão de ética? Se não é ela que investiga os outros vereadores? Se não é ela que versa sobre a quebra de decoro parlamentar? É uma vergonha. Atenção, Câmara de Vereadores de Jataizinho. Eu tenho uma campanha aqui, Buga. Eu tô olhando aqui pro lado, que o Buga tá aqui do meu lado, aqui no nosso retorno. Eu tenho uma campanha que diz o seguinte: dependendo do tamanho da cidade, Câmara de Vereadores não serve pra nada. Era melhor um Ministério Público de Contas bem feito, junto com um Tribunal de Contas ou uma representação do Tribunal de Contas do Estado bem organizada e ponto. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, as cidades grandes do Paraná com Câmara de Vereadores, as pequenas não. E se enquadra Jataizinho. Pra ter essa vergonha aí, não precisa de vereador. Me desculpe ao povo de Jataizinho, mas vocês vão permitir isso? Isso é um tapa na cara do povo do tamanho de um bonde, meu amigo Vinícius Buganza. Sim, quando você tem o erro ali de 2 vereadores que foram à praia e participaram da sessão debaixo do guarda-sol e que acham que tudo isso é normal, não é? Você pode pontuar o seguinte: bom, os 2 erraram ali, vamos isentar a Câmara. Quando você tem todos os vereadores votando para este vereador ser da comissão de ética, aí vamos dizer o seguinte: todo mundo foi para o mesmo balaio, não é? Todo mundo concorda com toda essa patifaria que está acontecendo na Câmara de Vereadores ali de Jataizinho. E aí o Ministério Público que tem que agir firme, como está agindo, a Câmara respondeu os questionamentos, não é? O Ministério Público não aceitou essas respostas e agora vai ouvir esses 2 e o Ministério Público que tem que agora cobrar, já que dentro da Câmara parece que para eles tudo isso é normal, não é? Aumento de salário direto da praia, toda essa festa que está acontecendo na Câmara de Vereadores ali da cidade de Jataizinho. E só trazendo mais bastidores, já que a gente está falando de Câmara, como você disse, citou esse tamanho de cidade e a quantidade de vereadores, Riva, só para encerrar minha participação, conversa ainda de bastidores, precisamos ainda de confirmações, mas já existe um movimento aqui em Londrina para aumentar de 19 para 23 o número de cadeiras na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Não bastasse a quantidade absurda de vereadores, os valores de salários, os valores de assessores, eles querem aumentar o número de vereadores aí, e isso ainda vai ser confirmado, papo ainda de bastidores, mas papo quente, a Câmara trabalhando forte nessa movimentação. Mas e aí, sabe o que vão dizer? Que é a proporcionalidade constitucional. Maringá também às vezes usa essa desculpa, que a Curitiba já quis aumentar o número de vereadores porque está fora da proporcionalidade constitucional. Maringá que voltou atrás, não foi? Maringá tinha votado o aumento de vereadores, aí teve tanta repercussão que acabou voltando atrás e não aumentou. Não, você pode... sério, fechem a Câmara de Jataizinho, de verdade. Fecha as portas, coloca ali duas barras em X e vida que segue. Os senhores vereadores que elegeram esse colega que adora trabalhar da praia, eu não tenho nada contra, mas ele não tem que trabalhar remoto. E aí depois fazendo todas aquelas ofensas, vocês são uma vergonha para Jataizinho. Imagina, segunda-feira começa o nosso RN Dia Paraná. Vamos ao vivo com o Vinícius Buganza trazendo informações. Aí tá eu com um copinho térmico assim, debaixo do guarda-sol. Ei, bom dia, Riva, bom dia, Manu. Só vamos logo aí que eu tenho que fazer. Isso, vai demorar muito pra acabar, ainda solta uma assim, né, Buga? A galera passando no fundo, cachorro latindo, vocês 2 aquela cara assim, né, tipo, meu Deus do céu. E eu achando tudo normal, né? Dá um milho pra mim aqui. Então, eu tava falando aqui, o que eu tava falando mesmo aqui no meu trabalho? Só vamos logo aí que eu tenho que fazer. Isso. Exatamente. Aí eu devolvo, vocês perguntam de novo, né? Ô Buganza, então, mas e sobre e tal? Eu falo, nossa, vai demorar pra acabar aí? Eles vão me chamar de novo, lá de Curitiba. É mais ou menos assim, trazendo né, o que aconteceu na Câmara pra nossa realidade. É isso aí, Buganza. E depois você manda um áudio xingando a gente. Isso.
E ganha aumento de salário. Olha, isso, ainda aprova o aumento do próprio Daí salário. vira âncora. Aí vira âncora do jornal. É mais ou menos isso. Aí você toma o nosso lugar e vira o âncora. É brincadeira, Ai, meu viu? Deus. Vou pra Curitiba. É mais ou menos isso aí. Foi o que aconteceu lá. É a festa da Câmara de Vereadores de Jataizinho. E todo mundo achando que tá normal lá. Os vereadores ainda elegendo eles como representantes da comissão de ética. É uma vergonha. E a gente rindo aqui pra não chorar, né, gente? Porque tem que se indignar e a gente vai acompanhar aí, Buga. Peço pra vocês ficarem de olho, então, nesses depoimentos que vão acontecer no Ministério Público pra gente trazer os desdobramentos pra nossa audiência, porque pela Câmara, com esse Conselho de Ética, parece que punição a gente não vai ver dentro da Casa Legislativa. Então a gente espera que venha por parte do Ministério Público, pelo menos, né? Com certeza. A gente ri porque chega a ser inacreditável, né? Hilário, assim. Foge de qualquer tipo de comentário que a gente consiga fazer aqui com seriedade e realmente, mas como o Riva colocou, né? É um tapa na cara, não só do cidadão de Jataizinho, mas de todos nós paranaenses. Volto com vocês, bom programa e até amanhã. O vereador, obrigada, Buga. Areia, água de coco, caipirinha, cervejinha, deu nisso aí, ó. Buga, obrigada pelas informações. Valeu, a gente segue acompanhando aí toda essa repercussão. 11h40.